Três jovens querem desmascarar um perseguidor, mas descobrem que era uma armadilha e agora precisam sobreviver a todo custo. E esse é o filme Sinal, Frequência do Medo de 2015. E eu sou EF, o ET Ferrado. Então vamos recapitular. Nick é um jovem muito inteligente e apenas com seus pensamentos ele consegue resolver muitos problemas em questão de segundos e ajuda um jovem a ganhar um prêmio na máquina de pelúcias, mas ali foi apenas uma parada, pois ele pegou a estrada com sua namorada Hayley e seu melhor amigo Johan, e eles começam a passar por muitos lugares diferenciados e toda noite Nick tinha o mesmo sonho, que estava correndo pela floresta, mas sempre que acordava aquilo se tornava um pesadelo, pois por causa de uma doença ele perdeu a força nas pernas. Ele acorda Johan pois receberam mais uma mensagem de um cara esquisito. Ele sempre mandava mensagens criptografadas, mas como eles eram gênios da tecnologia, conseguiam resolver. E descobrem que o nome dele era Nômade, e quando estão prestes a descobrir seu endereço, ele consegue entrar no notebook da Hayley, que estava com a câmera ligada para eles. E eles ficam assustados, pois ele foi capaz de invadir o sistema do MIT tranquilamente. Mas agora seria seu fim, pois eles encontraram a localização do IP dele. Eles voltam para a estrada, pois essa seria uma viagem muito longa, e Johan recebe uma mensagem do carro deles tirada pelo Pardal, e o Nômade é tão bom que conseguia entrar em qualquer sistema, e Hayley começa a ficar assustada, e pede para esquecer esse cara, mas Johan não quer desistir, porque encontrando esse cara, eles poderiam aprender muitas coisas novas, e sabemos que jovens mequetrefes têm mania de fazer besteira. Então eles continuam na estrada até o próximo posto. Hayley pergunta por que Nick estava esquisito, e Johan diz que ele estava mal por ela ir embora, pois ela conseguiu uma bolsa em uma grande universidade e ficaria um ano fora. E sua doença estava cada vez pior, pois ele está trazendo café, mas deixa cair, e ela quer ajudar, mas ele fica com raiva, achando que ela estava com pena. Johan diz que era melhor levar Hayley para a universidade e depois voltar, mas agora Nick estava determinado a fazer algo diferente antes de se despedir. E quando vai falar com ela, ele diz que estava triste por ter ficado doente e não queria que ela ficasse presa com ele, sabendo que com o tempo ele não conseguiria andar. E aqui vemos como as mulheres conseguem ser controversas, mesmo quando o homem está sendo sensato, pois ele quer terminar para ela não ficar presa a ele, sabendo que as coisas iriam piorar, mas ela fica bolada porque essa decisão deve ser dela. E galera, é melhor ele fazer isso do que depois ela largar ele cagado em cima da cama no futuro. Eles continuam na estrada e agora vão atrás do Nômade, e chegam em uma estrada de terra deserta e já estava à noite. Já avisei que vai dar merda isso. E tudo indicava que havia uma casa no meio do nada, então eles decidem entrar no mato e encontram uma pequena casa abandonada. E ao invés de voltar e falar que foi engano, eles decidem entrar, pois a casa parecia abandonada, e Hayley fica no carro esperando. Nick encontra uma pessoa sentada olhando para a parede, e Johan queria dar um susto nele, e quando eles descem no porão, está cheio de gavetas de servidores, então antigamente realmente tinha algo ali. O problema é que Hayley começa a gritar desesperada, e quando eles voltam tudo estava escuro, e ela parece sendo arremessada, e tudo começa a piscar, misteriosamente. Então eles provavelmente caíram em um golpe. Nick acorda de cadeira de rodas babando, sem entender nada, e tudo estava claro demais, então parecia uma instalação secreta, e ele é levado até uma sala de interrogatório e diz que não estava conseguindo se mexer, então tinha algo muito errado. E um canela fina vestido com roupas especiais diz que ele estava sendo protegido, pois fez contato com vida extraterrestre e precisava ser observado para ter certeza que não tinha infecção. Ele começa a ficar nervoso com tudo e começa a descer o melado do seu nariz, então eles terminariam aquela sessão por hoje e o leva para o quarto, que era um lugar fechado e sem acesso a nada do mundo exterior. E a todo momento ele estava sendo observado. Ele não percebe que o tempo passou e seria levado para a próxima sessão e começa a passar por várias salas estranhas onde coisas ruins aconteceram. E ele vê Hayley deitada na cama, pois algo grave aconteceu com ela, e quando ele
ele chega na sala, o mesmo Canela Fina está esperando, e ele faz alguns testes para ter certeza que ele falaria a verdade e não estava sendo manipulado por ninguém. E agora vem o momento da revelação, pois ele coloca a gravação da noite que eles foram na casa e de fundo dava pra ver o ET Bilu tentando contato. Apenas que você conhecimento. Mais uma vez a sessão termina, e ele é levado para o quarto, mas Johan começa a falar com ele pela tubulação e tudo estava acontecendo por causa do Nômade. E ele diz que tinha algo acontecendo no corpo dele e não estava sentindo os braços. E na próxima sessão, ele começa a fazer vários testes de raciocínio lógico para ter certeza que sua inteligência não estava limitada. E aquilo parecia muito repetitivo e ele diz que só faria se pudesse ver a Hayley. Então ele o leva, mas diz que não sabia o que estava acontecendo, pois ela foi encontrada em coma. Voltando para o quarto, ele precisa fazer algo para fugir e começa a misturar o biscoito do almoço para conseguir a digital do pessoal e descobrir a senha da porta. E Johan começa a descobrir a numeração, mas ele diz que aquele lugar funcionava de forma diferente e parece que o tempo era manipulado e vemos que eles estão fazendo testes com uma vaca, mas tudo dá errado. Então Nick precisa ser levado para outro lugar, mas o sistema começa a ficar muito louco e ele tenta fugir e claramente não dá certo. Mas agora ele sabe onde fica a saída. Damon o chama para conversar e faria mais alguns testes, mas ele já não aguenta mais aquilo e não sabia que dia era e pede para falar com a família dele, mas Damon diz que não podia. Então quando ele é levado para o quarto, ele usa a senha e consegue pegar a maca da Hayley e ele vai saindo de fininho da instalação, mas na última porta não alcança o sensor e é capturado novamente. Ele começa a lembrar de todos os bons momentos que teve na vida e tudo parecia muito real. Mas quando acorda, estava na enfermaria com Hayley e ela estava acordada, mas ela acaba desmaiando e ele fica desesperado e cai no chão. E tudo consegue piorar, pois quando ele olha as pernas, percebe porque não estava sentindo, pois elas foram trocadas por pernas robóticas, mas ele não quer acreditar que aquilo é real e coloca várias fitas. Mas misteriosamente, depois de ver aquelas próteses, ele começa a voltar com os movimentos como se fosse uma integração neural. Nick tentaria mais uma vez sair do local, mas tudo estava trancado. Mas ele percebe que aquelas pernas eram fortes e consegue derrubar as portas, e qualquer um que fosse para cima dele. Quando ele está pegando o elevador para a saída, Damon diz que do lado de fora era perigoso e não teria como proteger. E mesmo assim ele vai e sai em um túnel escuro, mas no final havia uma luz que dava até um deserto, então aquela instalação era super secreta, pois nunca o encontrariam. Andando pela estrada, eles pedem uma carona a uma senhora muito esquisita, e ela diz que era muito religiosa e começa a falar que os seres do alto estavam observando e conseguia escutar as vozes. E ele pergunta o que era e ela diz que eram os anjos do Senhor, e ele pede para parar no posto mais próximo para fazer uma ligação. E galera, quando essa velha começou a falar, arrepiei do pulso até a virilha. Ele pede para Hayley ficar esperando do lado de fora, enquanto pede ajuda, mas ela estava agindo de forma estranha, e quando ele entra no posto, as pessoas começam a olhar estranho para ele, como se nunca tivessem visto um humano. E na TV está passando uma reportagem sobre alguns jovens desaparecidos, e todos os telefones estavam mudos, então não tinham o que fazer. E para piorar, ele olha para o lado de fora, e Hayley entrou escondida em um caminhão que estava saindo. Nick fica desesperado e corre atrás, mas o caminhoneiro o derruba, mas ele percebe que aquelas pernas conseguem fazer melhor e consegue alcançar um caminhão a 70 km por hora e o tira do carro. O problema é que agora os cientistas estavam atrás deles e estava acabando com todos que tiverem contato com os dois, para que ninguém pegasse nenhum tipo de infecção. No fim da estrada, eles encontram um grande museu em um lago esquisito, e aquilo não fazia sentido estar ali. Então eles param para descansar e dentro encontram um mapa do local, mas era muito esquisito, pois aquilo não parecia terra e tudo era apenas uma estrada reta sem saída. Hayley diz que estava com medo, estava sentindo algo de errado naquele lugar, como se tudo não passasse de uma ilusão, mas ele acha que ela estava cansado e os dois param para descansar.
E quando tudo está calmo, começam a escutar alguém andando pelo local e encontram com Johan usando a roupa dos cientistas. E foi dessa forma que ele conseguiu fugir da instalação e todos os amigos estavam reunidos mais uma vez. Johan conta que naquela instalação eles eram experimentos para o governo e mostra que eles possuíam números tatuados como se fosse apenas um lote experimental, e mostra porque não estava sentindo o braço, pois foi substituído por próteses robóticas, e quando tentam pegar algo para comer era tudo figurativo, como se fosse uma grande cidade experimental. Eles saem na estrada e precisavam passar por uma blitz, e Johan tentaria fingir a Inês usando a roupa dos cientistas, mas eles percebem algo estranho e ele vai para cima para criar uma distração enquanto encontra algum telefone para contato, mas ele percebe que era uma armadilha, pois tudo era falso, e decide se sacrificar. E agora é um dos momentos mais bolados do filme. Seu braço robótico começa a esquentar como se estivesse carregando uma energia, e ele consegue soltar o caminhão para eles continuarem. E como último ato, ele começa a socar o chão com toda a força e todos os soldados começam a voar com o impacto dos socos. E tudo parecia resolvido, mas no fim da estrada, Damon estava esperando com uma equipe de soldados e não teria para onde ir. O caminhão é derrubado e conseguem levar Hayley para a instalação, então ele não tinha mais nada a perder. E Damon mostra que na verdade ele era o Nômade e eles foram escolhidos para estar naquele lugar. E em um segundo de raiva ele consegue ativar suas pernas robóticas e consegue correr tão rápido que passa da velocidade do som. E aqui vem o plot twist final, pois ele atravessa uma barreira e aquilo tudo era apenas um cenário montado. E ele vê que na verdade estava esse tempo todo no espaço e foram capturados para participar de experimentos. E Damon mostra que era apenas um robô programado para parecer humano, pois os humanos não teriam capacidade de encarar um ser de outro lugar. E galera, é por isso que eu falo que vocês estão vivendo uma ilusão. E sabe como eu sei disso? Porque sempre que você olha seu salário, ele simplesmente some. E se quiser quebrar esse ciclo, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, para derrotarmos os invasores. E quem sabe você ganha uma prótese de beleza. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! Corre, negada! The only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone.